Ancelotti tirou onda e vai elevar o nível da seleção brasileira, que começa a causar incômodo no modo geral. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações da seleção pentacampeã mundial, que agora se concentra com foco no Japão para buscar mais uma vitória nos amistosos. Seleção brasileira que enfrenta o Japão no Ajinomoto Stadium, local de treinamento que você acompanha a partir de agora toda a movimentação. E claro, vou deixar você bem informado dos últimos detalhes da seleção brasileira e aquilo que o técnico Carlo Ancelotti esboçou para esse jogo e também a preparação para a Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, para o crescimento do canal BTB Esportes. Está na cola da amarelinha, de olho no último treinamento, você acompanha a movimentação, tá ali o Luiz Henrique, o João Gomes, tá ali o Beraldo também, Matheus Cunha, jogadores da seleção brasileira que vive um clima de harmonia, um clima tranquilo, mas também com muito foco, com muita intensidade nos treinamentos, na preparação, porque sabe que é a reta final, sabe que a seleção brasileira precisa dar uma resposta ao torcedor e a resposta com certeza é o hexacampeonato. Se tratando do amistoso contra o Japão, Ancelotti muda quase todo o time para enfrentar a seleção japonesa. Casimiro, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães são os únicos mantidos até o momento no jogo, em comparação ao jogo contra a Coreia do Sul. O treinador quer aproveitar o amistoso diante do Japão para fazer observações, até porque num total de 56 jogadores que o Ancelotti busca testar para a Copa do Mundo, até agora, até o momento, foram 46 convocações, 46 jogadores diferentes testados, e claro, obviamente o Ancelotti está muito próximo desses jogadores no qual ele havia determinado em relação a jogadores que estão no radar, naquela pré-lista da Copa do Mundo. E claro, ninguém quer enfraquecer, ninguém quer até mesmo dar motivos para não ser convocados. Por isso que o empenho é muito grande, a dedicação é muito grande, a atenção, como o Ancelotti nesse momento tem aquele papo reto, tem aquela conversa direta, em virtude daquilo que ele precisa, daquilo que ele quer implementar nessa partida contra o Japão. Até aqui 8 mudanças. Carlo Ancelotti prometeu e cumpriu essa expectativa de observações até o final do ano, visando essa convocação para a Copa do Mundo. E mudou praticamente toda a equipe que venceu a Coreia do Sul. Como disse, apenas Vini, Bruno Guimarães e Casemiro foram mantidos a princípio, seguindo aqui uma provável escalação. O goleiro Hugo Souza, que é aquele goleiro pegador de pênalti que o Carlo Ancelotti mencionou recentemente. Paulo Henrique na lateral direita. Fabrício Bruno fazendo a dupla de zaga com Lucas Beraldo. Carlos Augusto na lateral esquerda. Casimiro e Bruno Guimarães no meio campo. Na volância, Lucas Paquetá no meio campo. E o ataque, Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Então basicamente ele pode utilizar um 4-2-4, né, uma seleção mais ofensiva, ou ele pode optar por um 4-3-3, utilizando algum jogador de falso 9, mas é uma seleção que com certeza o Ancelotti quer elevar o patamar, quer subir o nível cada vez mais em relação à confiança, em virtude de determinação, de foco, e claro, vem despertando isso em cada momento nos jogadores no dia a dia. Outro momento, né, até como informação, isso vem já incomodando os rivais, isso já vem incomodando outras escolas, outras seleções e também a imprensa internacional, porque tem visto a seleção brasileira numa evolução muito grande, começando a assustar. Foi o que publicou um jornal argentino depois da vitória de 5-0 da seleção brasileira, com os gols do Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então esse incômodo que a seleção brasileira tem causado, de fato,
vem de fato preocupando os adversários, né? Claro que rasgaram elogios à seleção, mas de olho com aquele medo, né? Com aquele incômodo de ver a seleção brasileira crescendo nas mãos do técnico italiano. Nós vamos inclusive agora com uma parte da coletiva, né? Trazendo mais detalhes também logo em seguida do restante do treino, o último treino no Ajinomoto Stadium. Falar sobre o Matheus Cunha, né? A posição dele hoje dentro do time meio-campo, ataque, como o senhor define, como o senhor está vendo o Matheus Cunha na sua equipe? Obrigado. O defino como un jogador muy importante para nosotros en todos los aspectos, defensivo, ofensivo. O partido que jugó trabajó muy bien. La comisión técnica está muy satisfecha con él por sus trabajos y después él tiene la suerte que puede jugar en diferentes posiciones en la frente. Tenemos muchos jugadores en la frente que pueden mudar a posición sin afetar a prestação. Depois da vitória contra a Coreia, as redes sociais, jornais, enfim, foram tomados com uma expressão que é o jeito brasileiro de jogar estaria de volta. Então, vários lances sendo compartilhados, vários momentos do jogo, dribles, trocas de passe rápidas. Eu queria saber se treinar a seleção brasileira especificamente requer que o senhor faça com que ela tenha que jogar de um jeito brasileiro ou é como treinar uma equipe qualquer de qualquer outro lugar do mundo? A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito. Que pode jogar um futebol bonito, sim, pode jogar um futebol bonito. Hay que tener en cuenta que tú entiendes por el fútbol bonito. Para el fútbol bonito obviamente la calidad de individuales que todos los jugadores de Brasil tienen y también el compromiso colectivo, el juego bonito. Cuando juego bonito no es solo con bola, el juego bonito es también sin bola porque es un aspecto muy importante del juego. Mister, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. O senhor já falou algumas vezes que da lista de 26, o senhor tem 15 a 16 nomes em mente. Eu queria falar dos 11 titulares, dos 11 ideal. Por mais que esteja sem Rafinha e Marquinhos aqui, mas esse time que está aqui agora, que jogou na sexta, é muito próximo do que o senhor entende como ideal. E se o senhor entende que o momento é de repetição, de dar sequência a esse time, ou ainda tem observação para ser feita amanhã? Eu creo que a observação dos jogadores que temos de ver cuál estrategia mejor para nós sigue até a data FIFA de novembro. Entonces es un momento donde podemos experimentar algunas cosas. También los juegos de mañana, obviamente, dar más oportunidad a otros jugadores. Creo que na data FIFA de março, mais ou menos, pode ser a lista que vai a jogar a Copa do Mundo. Aqui, Isabela Palhari para os meus canais. Carlos, depois do bom jogo do Brasil contra a Coreia, a gente já vê uma seleção mostrando uma estrutura, uma personalidade. Como você vai equilibrar os 5 jogos que faltam até a Copa do Mundo para dar tempo de jogo para esse time que talvez seja o ideal na sua cabeça, com alguns jogadores que você ainda quer testar? Obrigada. Eu creio que temos que manejar essas duas coisas. Um equipo que a pouco vai a estar um pouco mais definido para a Copa do Mundo, com outros jogadores que queremos ver como se incorporam no jogo da equipe. Felipe Brizola, TV Globo Sport TV. Mister, no Brasil existe uma cultura de um pouco menos aceitação de troca de time dos 11 titulares, adequando esses 11 ao rival. No Brasil existe uma tendência a achar um time, jogar, fazer repetição. E aí a minha pergunta vai no sentido de que, como o Brasil jogou muito bem contra a Coreia, um comentário que se repetiu depois da partida, olha, foi excelente jogo, jogou muito, mas não sei se dá para jogar desse jeito contra a França, contra a Inglaterra,
contra a Argentina. Como o senhor vê essa dualidade, né, entre achar um time, achar 11, mas também trabalhar de uma forma que talvez vai ter que adaptar e aí o time nunca vai ter 11 definidos? Bom, eu acho que os jogadores que estão aqui têm, para estar com motivação, têm que pensar que podem jogar. Então, creo que um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Creo que um equipo bem definido pode estar na Copa do Mundo, isto é óbvio, no creo que, pero creo que acho que nesse momento rotar para ver como trabalham diferentes sistemas, creo que é uma boa solução. Pensamos que é uma boa solução. Que o time não pode jogar só de uma maneira, tem que jogar de diferente maneira. Não pode jogar só um sistema, tem que jogar diferente sistema, porque temos a qualidade individual para fazer isso. Eduardo Semblano, do canal Foi Clear. Mister, em cima desse número 16 que foi citado sobre a sua base, podemos afirmar que as laterais e o camisa 9 seriam suas maiores dificuldades? Não podemos afirmar porque não te vou dizer onde estamos trabalhando. Tá aí toda a expectativa do técnico italiano, do Carlo Ancelotti, e você vai acompanhar as últimas movimentações da seleção brasileira, que agora também tem outros compromissos na data FIFA de novembro contra seleções da Europa. E claro, você vai acompanhar toda a movimentação pelo BTB Esportes. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal BTB Esportes em todos os lugares.